todos, muito boa noite. Bem-vindos ao Sistema Tático, a mais um podcast do Sistema Tático. Já agora, permitam-me uma pequena desculpa, porque no mês passado não houve Sistema Tático, não houve podcast, porque eu também tive um problema de saúde, um problema de garganta, e não estava com grande facilidade em falar, e daí que protelámos esse podcast, neste caso para este mês, e iremos compensar isto com podcasts, entretanto, a apresentar e a tentar compensar a falta que fizemos no mês passado. Este mês temos um podcast muito importante, porque a situação do Passos de Ferreira, quer desportiva, quer financeiramente, não é agradável neste momento, e por isso temos connosco hoje o candidato às eleições do próximo dia 21 para o Passos de Ferreira, o Pedro Andrade, e iremos ter uma conversa agradável para tentarmos saber um bocadinho mais daquilo que representa esta candidatura. Por estar aqui connosco hoje. Falámos um bocadinho de que projeto é que o Pedro representa, daquilo que pretende para o Passos de Ferreira, e com certeza que todos os que nos escutam hoje estão muito curiosos em saber realmente quais são as linhas mestras que defendem um projeto previamente anunciado. Eu começaria um bocadinho pelo princípio, isto é, eu sei que o Pedro Andrade é uma pessoa, um grande aficionado do Passos de Ferreira, vive muito o clube, não só de agora. Já há muitos anos que eu conheço essa vivência, já perdi até uma aposta com ele que tive que a cumprir, porque... Infelizmente, não é? Exatamente, infelizmente, mas tive que a cumprir, e por isso eu para já ia começar por perguntar quais são as motivações pessoais que fez com que Pedro Andrade encarasse um projeto deste e se candidatasse a presidente do Passos de Ferreira. Certo. Em primeiro lugar, Armindo, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui a falar consigo e a falar sobre o Futebol Clube Passos de Ferreira, que é sempre um orgulho para mim debater assuntos sobre o clube do meu coração, que acompanho há cerca de 22, 23 anos, com muito orgulho, em todo lado. E pronto, é um gosto para mim estar aqui a falar consigo sobre o Passos. Também cumprimentar toda a gente lá em casa que nos está a ver. E falar um bocadinho sobre esta loucura da candidatura. Pronto, esta candidatura foi muito refletida, com consciência, uma candidatura difícil numa parte porque tem uma carga emocional muito forte, porque o Passos realmente atravessa o período mais negro da sua história, quer desportivamente, quer financeiramente, como sabemos. O que me dá aqui um bocadinho de alento também, além de ser pelo Passos, que é o que está em primeiro lugar sempre, é um bocadinho a força com que as pessoas aceitaram o convite que lhes propus em relação a esta candidatura, que me deram força, que não questionaram nada, que se mostraram imediatamente prontas a trabalhar pelo Passos e a ajudar o Passos neste momento mais difícil da história do clube. Em 2023, como sabe, eu cheguei a dar uma entrevista também ao Armindo, houve uma possibilidade de me candidatar. Ia pegar precisamente nisso. Exatamente. Uma possibilidade de me candidatar. Foi bom estes 2 anos, digamos que optou por não se candidatar, foram 2 anos quase de aprendizagem, de saber mais ou menos, de criar uma estrutura que pudesse ser facilitada agora? Sabe, Armindo, eu nestes 2 anos se calhar nunca dormi de consciência tranquila, porque achei que tinha sido melhor para o Passos, se calhar eu há 2 anos me ter candidatado. Mas, dada a prontidão com que o atual Presidente, Dr. Paulo Menezes, se candidatou, eu pensei mesmo que alterações poderiam existir em relação à parte desportiva e financeira, a parte económica. Passados quase 2 anos, percebemos que nada alterou, que não houve projeto nestes 2 anos, que não houve soluções, e mais vale tarde do que nunca, e por isso cá estou eu para propor uma equipa para trabalhar nos destinos do clube. É claro que amanhã, sexta-feira, termina o prazo da apresentação de candidaturas, até ao momento não se vislumbra mais nenhuma, e por isso, se for uma lista única, às urnas de 21, naturalmente vencedora, o que é que um Presidente, depois de ter o cenário que tem no Passos de Ferreira, quais eram as medidas imediatas que chegava lá e amanhã tomava as primeiras medidas? Quase de choque ou não? Certo.
parte principal. Logicamente que precisamos entrar e fazer um diagnóstico a todas as áreas do clube. Quer a parte de recursos humanos, ou seja, falar com as pessoas, conhecê-las, perceber o trabalho que desempenham, a eficiência do trabalho que desempenham e perceber realmente se necessitamos de reduzir ou não na estrutura de custos do clube. Precisamos de reduzi-la, mas pronto, falar com as pessoas, conhecê-las e perceber o trabalho que desempenham. A parte desportiva é fulcral, nós sermos competentes na parte desportiva, porque a parte desportiva é fundamental para o sucesso económico do clube, não é? O clube desportivamente, se estiver mal, economicamente vamos estar mal, isto é um resultado, a parte económica financeira é um resultado do sucesso e da competência da parte desportiva, portanto a parte desportiva também é um dos setores que obrigatoriamente teremos que alterar e, logicamente, falando na parte financeira, é importante nós reformular o clube na parte financeira e falar com as pessoas que realmente têm sido, não é maltratadas, mas que têm... Pacientes. Como? Pacientes. Pacientes, é um bocadinho por aí. Pacientes para receber o seu dinheiro, falar com elas e tentar arranjarmos aqui algumas soluções. E a parte financeira ia já, mas as áreas que pretendem ser alteradas, que acha que neste momento devem ser alteradas, áreas que na profissionalização, por exemplo, em que áreas concretamente é que iria entrar de imediato? A profissionalização, exatamente. A profissionalização que nós falamos, se calhar não foi a palavra mais indicada. Se calhar capacitar é a palavra mais certa. Eu explico porquê. Ou potencializar daquilo que já existe e reforçar com algumas... Por exemplo. Os departamentos que o clube tem, logicamente terá pessoas boas nos departamentos, em que teremos que fazer uma análise e perceber se no nosso orçamento conseguimos realmente ter tanta gente e ter tantas despesas em relação a recursos humanos, não é? O que me preocupou nesta lista foi ter gente capaz de dar apoio a qualquer departamento do clube, quer financeiro, quer jurídico, quer de marketing, departamento de marketing, quer no departamento desportivo. O que me preocupou foi ter pessoas capazes de ajudar os nossos departamentos internos, no caso de ter que haver uma redução de despesa, não é? Uma redução de... Pronto, não vale a pena estarmos aqui a tapar só a caponeira, uma redução de trabalhadores, porque pode acontecer ou não, como é lógico, eu tenho que conhecer o clube, porque nunca estive numa estrutura diretiva, e perceber realmente aquilo que é preciso ser feito. Mas o capacitar, vamos substituir a palavra profissionalização por capacitar, porque acho que é a palavra mais certa para este termo. Terá maior rendimento de pessoas que até possam... Exatamente, ou seja, queremos diretores que trabalhem um bocadinho pela carolice, taticamente, que eu acho que ainda pode ser um bocadinho futuro, não um futuro a 100%, mas poderá ser um bocadinho futuro para ajudarmos os departamentos a serem cada vez mais rentáveis para o clube. Mas agora falou uma palavra que é importante voltar a pegar nela, carolice, mas com setores profissionais. A mesma, ou todos... Não, com setores profissionais, sem dúvida, mas podemos ter que reduzir a estrutura de custos de cada setor, não é? Ou seja, ter pessoas realmente profissionais. Pessoas, se calhar, e mais eficazes. Exatamente. Dotar ali o clube um bocadinho, se calhar, de uma consultoria por parte da direção, de quem é competente para essa área, para ajudar os profissionais que o clube tenha a desenvolver e a cumprir os seus papéis, não é? Falava há bocadinho da crise financeira, da forma como se pode pegar nisto. É claro que todos nós sabemos que um clube, quando está mal financeiramente, normalmente no aspecto desportivo também está mal. E neste caso uma coisa completa a outra, de uma forma inversa ou não. Um bocadinho ao contrário, exatamente. De uma forma inversa ou não, mas uma coisa completa a outra. O que é facto é que o Paços de Ferreira, e os passivos são públicos, ainda agora há pouco, na última sessão de esclarecimento, foi lançado mais ou menos um passivo de 3 milhões e 300, que agora volta a 3 milhões, e por isso há realmente necessidades financeiras objetivas e imediatas. Eu não digo imediatas porque imediatas seria de alguém chegar lá e pegar 3 milhões e meter no clube. E com certeza que não é isso que está projetado. Mas como é que se pretende baixar este passivo? Quanto é que o Pedro acha quanto tempo precisa para que este passivo seja diluído? Ora bem, esta direção terá obrigatoriamente que reunir com os credores e fazê-los perceber, ou fazermos um plano em conjunto de pagamento das dívidas e renegociar basicamente todas essas dívidas. Porque eu penso que será isso que não tem acontecido, ou seja, o Paços não tem
certamente tido alguma palavra com alguns dos criadores que eu conheço e não tenho conseguido fazer um plano realista daquilo que pode pagar. Eu acho que os criadores têm que ser sempre parte da solução e não parte do problema. Basta com uma frase, dar a cara. Dar a cara, isso mesmo. Dar a cara e tentar sensibilizá-los, se calhar porque não até poupar algum dinheiro nessas conversas, ou pelo menos algum facilitismo na forma de lhe pagar. Era isso? Armindo, é fazer um plano realista daquilo que podemos pagar. Não vale a pena nós fazermos planos que não sejam realistas, não é? Fazer acordos com credores e saber que não os vamos cumprir. Portanto, esta direção vai ser sempre pela verdade, vai ser sempre pela transparência com os credores. Os credores têm que perceber que serão parte da solução e nunca parte do problema. Temos que encarar isso desta forma para o cenário não parecer tão negro neste caso, não é? Há aqui uma situação que já foi falada, quer em assembleias, quer em seu esclarecimento, pela direção do Dr. Paulo Menezes e partilhada e discutida várias vezes, que é do conhecimento público que o Paços de Ferreira tem anualmente um prejuízo de cerca de 1.200.000, entre 1 milhão e 1 milhão e 500 certo. De prejuízo, de déficit, que normalmente é contrabalançado com vendas de ativos, não é? Jogadores, receitas extraordinárias que possam surgir e que vai amenizando isso. O Pedro sabe que isso é uma evidência, que sabe, tem conhecimento, quer mantê-la no seu projeto ou quer diluí-la e acabar com ela? Sobre o déficit, estamos a falar sobre o déficit, sim. É isso que estamos a falar. Sobre o déficit e sabendo que todos os anos, já há uns anos esta parte, vem sempre 1.200.000 que no final do ano não se consegue reunir esse dinheiro pelas despesas, pelas receitas ordinárias, digamos. Claro que tem que haver receitas especiais, extraordinárias. Claro. Isso, nessa balança nós temos que sempre equilibrar, não é, os custos com as receitas, não é? Exatamente aquilo que queremos fazer. Nós temos que ter mais receitas do que custos. Eu acho, sinceramente, que há uma parte do Paços que tem que ser polida, que é, ou seja, o Paços tem potencialidades... Valorizar mais os ativos que tem. O Paços tem potencialidades que não foram, na minha opinião, não é, como candidato, não foram trabalhadas. O Paços tem uma bancada espetacular, não é? Uma bancada que dá para rentabilizar cada metro quadrado que lá tenha, que é preciso, com isso, trazer muita receita para o Paços, não é? O Paços tem um historial que, se calhar, com uma venda do naming do estádio, conseguia rentabilizar também o bom nome que o Paços ainda tem. Permite-me só aqui meter uma colher, porque realmente foi comigo. Na altura era o Carlos Barbosa o presidente e ele um dia andou comigo dentro da bancada, sim, a mostrar-me um projeto que tinha para aquela bancada, de montes de coisas, de lojas, de rentabilizar aquilo, de até um bar, mas um bar café, onde as pessoas pudessem, digamos, tentar ali naquela bancada criar quase um centro cívico ou um centro de lazer da própria cidade de Paços de Ferreira. Claro que sim. Tem estrutura para isso que eu conheço. Claro que sim. E é uma aposta... É uma aposta a alugar todos os espaços do estádio, porque eu, ainda por cima sendo do ramo um bocadinho, ou seja, eu olho sempre para a questão um bocadinho, quando é parte do negócio, um bocadinho com a razão, não tanto com o coração, e vejo ali muito metro quadrado por alugar e por rentabilizar. O naming do estádio, já falei, que acho que é obrigatório e que realmente... acho que conseguiríamos arranjar um bom parceiro para ficar com o naming do estádio. Depois, a parte dos camarotes, que é essencial também, que vai ajudar na parte financeira, porque hoje em dia o Paços tem umas instalações modernas, mas vai a qualquer empresa para vender um camarote inteiro e não consegue vender porque os camarotes são grandes, não é? Nenhuma empresa compra um camarote com 28 ou 29 lugares. Portanto, a ideia também é fazer uma reformulação dos camarotes, transformar alguns camarotes em camarotes corporate para as empresas, para poder criar um bom serviço, ou seja, as empresas têm camarotes de 7 ou 8 lugares para os vender e rentabilizar. Eu creio que com isso o Paços poderá basicamente dobrar as receitas que tem com os camarotes. É claro que falou há um bocadinho no aspecto desportivo, na formulação que tem que fazer, isso e engataria quase no tema que eu vou puxar a seguir, que é realmente rentabilizar aquilo que o Paços tem. Falou na parte física, uma bancada que está subaproveitada, mas na parte desportiva. Que ideias é que o Pedro Andrade tem para a formação? Sim. E como é que vai estruturar ou reestruturar, se quiser, o scouting do clube, porque o scouting não tem funcionado no clube, claro. E isso traz grandes prejuízos financeiros para o clube, na minha opinião. Claro que sim. Pronto, na parte desportiva, vamos já à parte da formação. A parte desportiva é essencial criarmos um departamento de scouting com experiência de
scouts experientes, mas também com algumas tecnologias de futuro. Neste momento o departamento, o scouting em si, está a ser trabalhado já com inteligência artificial. Não é? Eu acho que o Passos tem que juntar um bocadinho isso, juntar a experiência de pessoas que tiveram no passado, que têm um olho para a coisa, que percebem do assunto, integrar gente nova que consiga dar esse apoio na questão dos dados do scouting. Hoje em dia o scouting não é só ver jogadores, é analisar dados, e a inteligência artificial está a ser, neste momento, o grito para se passar um bocadinho à frente no que toca ao rendimento do scouting. Percebe? Falou de pessoas que estiveram no passado, algum nome Sim, que se possa divulgar, que esteja a trabalhar nisso? Não, preferia não divulgar por questões profissionais em relação a essas pessoas, mas sem dúvida são pessoas que já ajudaram muito o clube e que merecem tudo de bom pelo trabalho que fizeram e que se calhar não foram valorizadas em tempos que tinham que ser valorizadas. Já quase quis dizer o nome, eu não o digo por respeito é isso mesmo. Silêncio. E a formação? Há realmente um trabalho de base, há uma reestruturação, neste momento a formação está mal, está mais ou menos mal, está coisas boas. Qual é a ideia neste momento do Pedro Andrade sobre a formação de base? Certo, a formação deu-nos dados que está mal, ou seja, deixamos 3 equipas nacionais à segunda divisão, deixando 3 equipas, quer dizer que nada está bem, não é? Porque é um tombo muito grande, 3 equipas ao mesmo tempo. O que nós temos no nosso projeto é uma estrutura diretiva só para a formação, para a formação ser autónoma e autossustentável. Queremos melhorar as condições de trabalho, para nós é fundamental. Claro que aquele pequeno sonho que eu tenho de uma academia poderá não ser criada nestes próximos 2 anos. Médio e longo prazo. Mas poderá ser, ou seja, podemos começar a pensar em ideias para montar um negócio. Tenho algumas ideias que eu acho que já podiam ter sido pensadas nos últimos 10 anos, à volta do estádio, mas que são coisas para ter trabalhadas porque são num tempo só do Paz. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, e nessa formação, é que nós temos visto, por exemplo, que tem-se apostado em muitas pessoas ligadas à formação. Perdeu-se, na minha opinião, um bocadinho aquela carolice que havia antigamente. Havia muita carolice na formação e agora tornou-se mais profissional. O Pedro Andrade opta mais por sistema misto ou por um sistema diferente? Logicamente que a direção vai ter que ter um coordenador, não é? Coordena a formação. Quando diz profissional a formação, eu não entendo porque... A nível técnico, a nível de um responsável, por exemplo, como está agora... Pronto, exatamente. Ou seja, um coordenador, vamos ter que ter sempre um coordenador, não é? Para gerir todo o dia-a-dia da formação. Um coordenador técnico e um coordenador de geral da formação ligado à direção? Pronto, o coordenador técnico, sem dúvidas que vamos ter que ter. O ligado à formação, esta estrutura diretiva também tem que fazer o respectivo diagnóstico à formação, porque de certeza que tem lá muita gente boa para trabalhar ainda no clube e tem que perceber realmente as necessidades que irá ter. Esta equipa diretiva que vai trabalhar na formação irá ter sempre a supervisão da direção do futebol profissional, mas tem que ser autónoma e tem que criar estratégia para conseguir ser autossustentável, que isso é papel fundamental. Porque, desculpa-me, acho que não faz sentido nós continuarmos a ter 11 meses de salários a gente da formação. Acho que não faz sentido nós termos, ou seja, não cumprirmos com as pessoas. Nós podemos pagar pouco, mas temos que pagar, temos que ser não dizia homens, porque as senhoras, e nós temos senhoras da nossa direção também, também são muito valiosas, não é? Portanto, temos que ser pessoas dignas da nossa palavra e pagar às pessoas. Podemos pagar pouco, mas pagar é essencial isso, na minha opinião. Tem um vice-presidente direcionado só para a formação? Nós temos uma equipa diretiva direcionada para a formação, com um vice-presidente não, mas com uma estrutura à parte para trabalhar só na formação. Voltaria novamente agora ao futebol profissional e vamos fazer aqui uma antevisão que rezamos muito para que isso aconteça. Prevendo que o Paços Ferreira não desce divisão, e neste momento eu digo isso com uma tristeza porque estamos 5 pontos dessa descida e é claro que estamos convencidos que isso não vai acontecer, esperamos que não aconteça, mas prevendo que realmente isso não acontece, para que isto não volte a acontecer, quais são as medidas estruturais que pretende fazer no aspecto desportivo? Isto é,
Há alguma coisa a mudar diretamente no aspecto desportivo, e já lá irei ao diretor desportivo, ou já lá irei nessa parte a seguir, mas e se o Passos descer? Mantém-se tudo, o projeto mantém-se? Estamos sempre aqui num cenário que é um cenário um bocado pessimista, e eu lamento estar com esse cenário porque também não o queria ter. Mas é a realidade. Mas isto não vai acontecer de certeza, nós também rezamos para que isso não aconteça. Mas os cenários são possíveis. E se Passos descer, o projeto mantém-se todo, o Pedro Andrade continua com o mesmo discurso que neste momento? Armindo, as minhas responsabilidades eu vou assumi-las no dia que tomar posse do clube, mas logicamente, se da Liga 3, vamos ter que reestruturar todo o projeto. Não há milagres, as pessoas sabem que na Liga 3, a nível de receitas, ainda é pior que a segunda Liga, e se o Passos chegar à Liga 3 realmente vai ser muito difícil. Estas pessoas estarão na mesma dispostas a trabalhar como se o Passos estivesse na Liga dos Campeões, mas vamos ter que reestruturar o projeto e defini-lo bem para a realidade que vamos ter. Aí toda a gente vai sofrer. Passos, a direção, os criadores, toda a gente vai ter que sofrer um bocadinho porque não há milagres. E nós nem queremos perder muito tempo com isto porque é um cenário que nós com certeza não vai acontecer, claro. Mas que é um cenário, não é um cenário que temos que nos falar. O Pedro Andrade ganha as eleições, tem um projeto desportivo para a próxima época. Certo. É claro que neste momento todos nós temos conhecimento, é gerado, é do consenso geral, a nível nacional, que o Passos de Ferreira é um clube com prestígio, embora neste momento já haja pessoas que realmente põem-se um bocado de prestígio atual, em dúvida, mas é um clube com prestígio que angariou esse prestígio ao longo dos vários anos, de todas as gerações destas, de outras e de outras por vir. Portanto, é um clube muito respeitado a nível nacional. O Pedro Andrade, para o ano, tem um projeto de subida para o Passos? Não. O Pedro Andrade quer um projeto de estabilidade. Falou há um bocadinho no projeto desportivo, mas eu, mais do que o projeto desportivo, que tem que acontecer um bom projeto desportivo equilibrado, um bocadinho pela minha veia empresarial, eu penso muito no projeto financeiro, que é realmente aquilo que assusta neste momento e que o Passos tem que se reestruturar em relação ao projeto financeiro. Qual foi a pergunta? Desculpa, para mim. Não, em relação se é para construir uma equipa para subir. Para subir. Pronto. Não, o Passos precisa de estabilidade. Logicamente que o Passos tem que entrar em todos os jogos para vencer, porque o símbolo assim o exige, a nossa história assim o exige, portanto o Passos tem que entrar em todos os jogos para o vencer, e a subida tem que ser quase uma necessidade natural, mas sem pressão, porque o Passos neste momento precisa de estabilidade. Não adianta querermos tudo ao mesmo tempo e depois não fazermos nada. Não é? O risco pode não ser compensatório. Ou melhor, temos que ir no precipício. Não, Armindo. O risco, quando falo do risco, é o risco financeiro, é isso? Sim, de arriscar com uma equipa de subida. O Passos não pode continuar a arriscar. Arriscar era continuar a ter um déficit muito grande em relação à parte financeira, e o Passos tem que estancar isto de vez. O Passos não pode continuar a ter anos com um déficit tão grande e querer sonhar sempre. Não, o Passos tem que ir na realidade, perceber o estado como em que se encontra. O Passos neste momento é um doente em fase terminal, toda a gente sabe. É preciso começar a curar-lhe um bocadinho as feridas para o Passos conseguir voltar a andar, com um bocadinho de fisioterapia, eu comparo um bocadinho o Passos a um doente, não é? Portanto, é preciso o Passos estabilizar, reestruturar-se e só depois almejar algo mais. Passos, quando estiver bem estabilizado, reestruturado, poderá pensar numa subida à Primeira Liga para se manter nela durante alguns anos, que era assim, é isso que todos desejamos, não é? Pois, porque ainda por cima nesta segunda liga, que é uma liga tão competitiva, e onde à partida há sempre 8, 10 clubes a quererem subir. Claro. O Vitória Oliveira, malogrado Vitória Oliveira, que muitas saudades temos, conseguiu fazer isso no ano seguinte, ou melhor, o Passos conseguiu sempre fazer isso, sempre que sua divisão subiu logo de seguida, por isso é que é o clube também com mais títulos da segunda liga, mas cada vez nós vemos equipas como o Marítimo, neste momento, vão lá em baixo, equipas que apostaram muito, que deram de Viseu, outras equipas, Portimonense, equipas que estão do meio da tabela para baixo, claro, também com algumas dificuldades até de se manter, claro, e que equipas a priori que eram equipas de subida. Toda a gente dizia, claro, que no início que o Marítimo que era um forte candidato a subida, não é? E depois vemos uma equipa como a Penafiel, que tem mantido uma estrutura mais ou menos sólida ao longo dos 3, 4 anos e que, sim, quase sem querer, querendo muito, está lá em cima e está a disputar lugares de subida. É esse risco, digamos que a prioridade é estabilizar o clube financeiramente primeiro, claro, e depois mantê-lo uma equipa competitiva, passar depois para outras metas.
Armindo falou do Penafiel, falou muito bem. O Penafiel é um grande exemplo disso, um clube que criou um bocadinho de estabilidade e com uma equipa estável de 2, 3 anos consegue realmente agora eu creio que não tenha... eu creio que o Penafiel não tenha a melhor equipa da segunda Liga nem para lá caminha. É uma equipa que as coisas não contam tão bem, se calhar lutava para não descer em vez de subir. É a minha opinião, vendo um bocadinho a parte desportiva, mas é uma equipa estável que criou um balneário durante alguns anos, mete 1 ou 2 peças fundamentais e as coisas funcionam. É exatamente isso que eu quero desportivamente para o clube. Se calhar vamos sofrer um bocadinho no início, mas vamos criar aqui bases para um dia almejarmos alguma coisa mais, como o Penafiel. Qual é o modelo de gestão que pretende para o futebol profissional? Isto é, vai continuar com o diretor desportivo? Vai criar um vice-presidente para o futebol? Tem na sua própria lista, na estrutura, pessoas que vão ficar diretamente ligadas para o futebol? Ou as duas coisas? Ou vai manter um diretor desportivo e um vice-presidente para o futebol? Certo. E depois iria, na segunda parte... Armindo, o presidente e o vice-presidente estarão sempre com a gestão de futebol profissional comigo. Ou seja, eu como presidente e o meu presidente adjunto estarão sempre com a gestão de futebol profissional. O presidente adjunto, que será o Carlos Barbosa? O Carlos Barbosa, sem dúvida. E eu explico porquê. Além de ser um amigo de muitos anos e uma pessoa séria, é uma pessoa que me faz acreditar que eu estarei com os melhores. O Carlos Barbosa, sem dúvida, foi o presidente que mais sucesso desportivo teve no Futebol Clube Passos Ferreira. Em 4 anos conseguiu levar uma vez o Paços à Liga dos Campeões, fase de grupos da Liga Europa, final da Taça da Liga e um ano menos bom, que infelizmente com o estado de saúde que piorou teve que sair, mas isso faz-me acreditar que com os melhores ao meu lado, com uma pessoa de minha inteira confiança como é o Carlos, e com os melhores ao meu lado na parte desportiva, que me vai ajudar muito este clube a unir-se na parte desportiva e a criar condições para criar uma base sustentável. Digamos que alguma inexperiência que o Pedro Andrade possa ter numa direção é complementada com a experiência do Carlos Barbosa, que pode ser útil? Sem dúvida. O Carlos Barbosa, o Carlos, sem dúvida que tem... não é? Como toda a gente, tem coisas boas e coisas más. Eu acredito que o Carlos, na vertente esportiva, poderá ter uma mais-valia, mas depois, se calhar, Pedro Andrade, na parte de gestão, poderá ser a maior-valia que o Carlos precisa. Portanto, eu acho que podemos fazer aqui um grupo, um pequeno núcleo duro forte e juntos levarmos isto avante, não é? Portanto, já ficamos a saber que a lista contempla um presidente do clube e da SEDUC, certo, exatamente, do clube e da SEDUC, e um presidente adjunto, certo, o Carlos Barbosa, que irá fazer parte também da SEDUC. Como? Irá fazer parte da administração da SEDUC, Carlos Barbosa? Sim, o presidente do clube e da SEDUC, Pedro Andrade, e o Carlos Barbosa, claro, fará parte da SEDUC. Sim, claro, okay. Exatamente. A lista... Agora, há uma coisa que já que falamos nisto, e antes de ir às perguntas, às 2 ou 3 perguntas finais que eu tenho, falou-se muito numa questão de massado, e tem-se falado muito nos últimos tempos, vamos dizer, nos últimos anos, 2, 3 anos, na diferença que há entre uma SAD e uma SEDUC, na necessidade que há entre os clubes hoje se profissionalizar ao ponto de ter uma SAD, e a profissionalização não é obrigada a ter uma SAD, pode ter uma estrutura, ou ter uma SEDUC nesta forma. Quero fazer 2 perguntas numa só. Primeiro, se o Pedro Andrade pode aqui garantir aos sócios que no seu projeto a SAD não está no horizonte, é portanto que os sócios saibam, claro, se o Pedro Andrade tem futuramente ou não, ou no seu projeto, quando falo num projeto de 2 anos, porque é um biénio para o qual se vai candidatar. Claro que sim. Depois, se houver mais candidaturas, claro cá estaremos, claro, se Deus quiser, para falarmos nelas. Mas pode garantir aqui aos sócios que a SAD está completamente fora de hipótese? Não. Não garanto isso aos sócios. Esta direção vai ser uma direção que irá falar, se calhar, menos, mas irá cumprir mais. Isto já chego lá. Como sabemos, o futebol está cada vez mais dinâmico e a SAD poderá ser, como outras sociedades, exatamente, poderá ser uma solução ou não. Os sócios irão estar sempre em primeiro lugar para o decidir. O que os sócios decidirem será o melhor para o Passos e eu respeitarei sempre, como é lógico, porque eu também quero o melhor para o Passos. Agora, Armindo, temos que perceber uma coisa. O que nós queremos é que, no dia se isso for decidido, os sócios percebam que foi feito tudo que estava ao alcance e que o Passos está esticado ao máximo, um bocadinho por aí, e que já não dá para esticar mais receita. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso?
Quando os sócios perceberem que... Porque os sócios, as pessoas que recusaram a SAD, não recusaram porque sim, as pessoas sabem que o futebol está cada vez mais dinâmico, que se calhar que a SAD poderá ser uma solução, mas tem que ser feita com respeito, em primeiro lugar, que não houve, na minha opinião, e tem que ser feita quando os sócios souberem que tudo foi feito para o clube ser sustentável. Que eu acho que, neste momento, as coisas não estão a ser feitas para isso. Ou seja, quando nós soubermos que o clube tem, por exemplo, as bancadas a serem rentabilizadas, o naming do estádio, que, neste caso, que não existem gorduras no clube a nível de estrutura de custos, quando as coisas estiverem organizadas a 1000%, eu acho que os sócios aí terão que pensar e perceber se o clube deve ou não ser SAD. Se a sociedade esportiva deve passar para o SAD ou não. Eu não esperava essa resposta. Sim. Me surpreendeu essa resposta, porque o Pedro Andrade sempre defendeu a SEDUC, sempre defendeu, juntamente com outras pessoas que defendiam as suas linhas, que o clube, e aí agora deixa-me ser um bocadinho irónico também, sim, que o clube seria um bocado conduzido à espera de receitas de cantar os reis e fazer peditórios aos empresários. Houve uma altura em que isso era público, quase que se falava, é claro que também de uma forma irónica, ou de uma forma se calhar simbólica, mas que isso, nas assembleias foi falado, isso foi. Portanto, houve também aqui uma evolução, digamos, no conceito do Pedro Andrade sobre o futebol profissional? Não houve nenhuma evolução. Evolução para SAD. Essa questão das janeiras, sim, claro, essa questão das janeiras não fui eu que abordei, mas percebi a necessidade de falar disso, não é? Eu acho que, por exemplo, o Sr. Sequeira, que falou da questão das janeiras, eu acho que o que ele queria dizer é que os diretores têm que trabalhar, não é? Têm que trabalhar. Isto é fundamental. E eu acho que aí foi um bocadinho a demonstrar que se calhar que se podia fazer mais. Também se agarraram um bocado a essa imagem. Claro. E mal. Era uma simbologia. E mal, exatamente, e mal. Pronto, em relação a SAD, atenção a uma coisa. Toda a gente sabe que eu... em relação à SAD e a SEDUC, a SAD, toda a gente sabe que a SAD se calhar é um bem preciso, mas há aqui uma questão. O que foi combinado com os sócios em Assembleia Geral tinha que ser cumprido. Eu acho que o que aconteceu naquela Assembleia Geral na escola EB2 Três Passos Ferreira foi quase um roubo à descarada. Desculpem-me ser tão direto, mas é a realidade, um roubo à descarada daquilo que foi... ou seja, o que estava combinado entre toda a gente era que em Assembleia Geral os sócios iam ouvir a proposta, iam ter uma semana de reflexão. Eu acho que os sócios podiam ter uma semana com alguém que pudesse tirar dúvidas e explicar o negócio, mas não. O negócio foi explicado sem as pessoas conseguirem ver um PowerPoint, sem as pessoas conseguirem ouvir metade daquilo que foi dito, não havia condições para isso. Umas condições realmente difíceis. E os sócios, em meia hora, ou menos que isso, tiveram que fazer uma votação para a venda de um clube que tem 75 anos de história, não é? Acho que as coisas podiam ter sido feitas de forma diferente. Não concorda com o processo que foi? Nunca concordei com o processo. Eu votei, eu fiz a minha votação sem perceber nada do negócio. Eu acho isso grave. Acho que foi um ato grave, porque realmente a pressa era tanta, mas depois veio-se a perceber que houve tanta pressa para rigorosamente nada, não é? Que nada foi cumprido. Portanto, eu acho que também chegou-se ali um ponto, depois dos sócios votarem, que quiseram fazer dos sócios uns charlatões e as pessoas que iam investir as pessoas sérias. Quando eu sempre defendi o contrário. Eu sempre percebi que a emprestar ao clube patas e rentarias, que as pessoas que queriam investir não estavam a ser honestas, não é? Porque não estavam a querer o bem para o negócio. Porque... Sim, eu concordo com isso. Mas isso é uma fase posterior, quando fala patas e rentarias, é o que vem a seguir já à tentativa de conciliar uma SAD. Quando ela, digamos que os sócios ao fim e ao cabo deram legitimamente, deram permissão à atual direção para constituir uma SAD. Claro, SAD essa que teria que depois, e foi, novamente, levada à Assembleia, por acaso de uma forma que não consequente, tanto que acabou por não se concretizar, porque, e segundo o que eu sei, porque esta direção, aquilo que se tinha comprometido com os sócios não foi aquilo que conseguiu realizar com a construção de uma SAD. E aí, permita-me esta minha opinião, aí há que realmente dizer aos sócios que se aquilo que os sócios deram autorização não foi concretizado,
a SAD não podia ser constituída, porque se fosse constituída de uma forma diferente, era esta direção que estava realmente a fazer os sócios charlatões, porque estava a fazer coisas que não foi autorizada para fazer. Certo. É? Portanto, mas isto para voltar atrás, porquê? Porque realmente o futebol hoje em dia, e se formos pegar nos clubes da primeira e segunda liga, temos talvez 3 ou 4 SEDUCs, das quais na primeira divisão, porque na segunda divisão acho que só temos uma, que é a nossa, na segunda liga, há realmente uma necessidade de investidores. Ou não? Já não chega, em clubes como o Paços de Ferreira já não chega a grande carolice, o grande clubismo, Para mim isso será sempre a via mais fácil, não é? Isso será sempre a via mais fácil, mas eu nunca na minha vida gostei de ir pela via mais fácil, portanto, eu como candidato a presidente e dirigindo uma equipa para ajudar o clube, nós nunca iremos pela via mais fácil. Nós queremos primeiro perceber se conseguimos reestruturar o clube, se conseguimos esticar as receitas ao máximo para perceber então depois a necessidade. Não é no momento de fragilidade do clube, que o clube atravessa, no momento de praticamente falência técnica, que nós vamos prostituir o clube de qualquer forma. Percebe? Portanto, eu, com paciência 100%, como uma pessoa apaixonada pelo clube, não deixarei que os sócios tomem essa decisão, não deixarei que os sócios tomem a decisão, mas nunca levarei essa decisão para os sócios até que perceba que o clube esteja rentabilizado ao máximo. Ou seja, depois pronto para receber. Exatamente. Pronto e reestruturado e perceber que o clube realmente está a dar 100% daquilo que tem para tentar cobrir as despesas. Pronto, é um bocadinho por aí. A lista está completa. Hoje é quinta-feira, portanto amanhã termina. Não sei se vai entregar amanhã ou se vai. Hoje já não entrega com certeza, porque na altura do programa não dá entrega, mas de qualquer maneira há nomes que se podem já adiantar. Por exemplo, para o Conselho Fiscal, para. Certo. Nomes que queira adiantar, que acha que são importantes. Não digo todos, mas nomes que sejam importantes, para as pessoas também verem. Não estou aqui a dizer verem credibilidade, porque a credibilidade do Pedro Andrade já transmite, tem que a transmitir, não é lógico, não é? Mas outras pessoas que podem acompanhar este projeto, já falámos do Carlos Barbosa, ok? Sei, exatamente, Carlos Barbosa, presidente adjunto. Conselho Fiscal. Teremos o presidente do Conselho Fiscal, teremos o Dr. Sérgio Ferreira, presidente da mesa de Assembleia Geral, teremos, e com muito orgulho, porque realmente eu já no meu mundo empresarial eu tenho algumas senhoras a trabalhar comigo que fazem parte da chefia das minhas empresas. Já está a utilizar a paridade também Claro, eu acho que é fundamental. Eu acho que as senhoras cada vez mais têm que ocupar cargos de chefia. Eu na minha empresa, nas minhas empresas, são 6 empresas, já temos algumas senhoras que são chefes ou seja, que são basicamente o cérebro de algumas operações, como a parte das compras administrativas, a parte financeira. Tenho diretoras de obras muito competentes, portanto eu acredito muito sempre no valor das senhoras. Portanto, esta direção, pela primeira vez na história, vai ter uma senhora como presidente da mesa de Assembleia Geral, que é a doutora Cátia Sousa, advogada, que eu acho que penso que toda a gente conhece, e terá também outra pessoa, falando das senhoras um bocadinho, ou seja, a mesa da Assembleia Geral irá ter 2 senhoras, a Cátia Sousa, a doutora Cátia Sousa e outra senhora, e o Conselho Fiscal também irá ter como apoio outra senhora. Portanto, é um motivo de orgulho também para a nossa lista. Delas, não é? Mas não me interessa, tinha que dizer o nome de toda a gente, se calhar. Mas no gasto de chefia realmente já vai ficar... Exatamente, okay. É isso mesmo. Eu agora, para terminar, a nossa conversa está muito agradável, eu ficava aqui mais um bocadinho, mas estamos num tema realmente muito certo. Para terminar, eu queria falar aqui de um dos temas, mas neste momento o Pedro Andrade tem um projeto, tem uma estrutura já criada, e eu sei, porque me confidenciou, não tenho problemas de dizer, confidenciou, que realmente já está a preparar isto há muito tempo. Certo. Que tipo de preparação é que um presidente tem que fazer para encarar um projeto destes? Tipo de preparação. É fundamental, e eu tenho trabalhado um bocadinho na parte desportiva, porque realmente o Paços tem feito plantéis, ou seja, muito tarde, não é? O Paços tem ido para pré-épocas com equipas por fazer, e depois com um ponta, sem um número 6, portanto, eu acho que é fundamental nós, com o tempo, já prepararmos a parte desportiva, até porque há muitos talentos que vêm de divisões inferiores que se não houver um compromisso antecipadamente, outros clubes descobrem e conseguem contratar, não é? Portanto, a parte desportiva está a ser trabalhada há algum tempo, apesar que
de eu saber que poderá ser um trabalho que pode ir para água abaixo, não é? Mas eu sei, por exemplo, que tirou alguns cursos. Como? Eu sei, por exemplo, que fez alguma formação na área. Sim, mas tem a ver com gestão desportiva. Gestão e administração de futebol profissional, sim, certo. Mas pronto, mas a parte desportiva aí não é muito, o foco não é muito, é mais a parte da gestão desportiva, da gestão do futebol profissional em si. E também na parte jurídica, também na parte de, quer dizer, houve um estudo realmente para os estatutos. Certo. Houve aí uma consulta, quase como uma consultoria pessoal e particular, não? Certo, estava a perguntar em relação à preparação. À preparação, sim, foi em todos os pontos. Parte financeira, tenho reunido com alguns consultores financeiros para prepararmos o projeto financeiro das 2 próximas épocas esportivas. Tenho reunido com o pessoal da parte desportiva que poderá estar, ou que irá estar em funções no clube a partir de 2 próximas épocas esportivas, que já estão a trabalhar para o clube sem receber nada em troca por isso. O pessoal do marketing, temos reunido com o pessoal do marketing também para prepararmos o futuro do clube. Pronto, temos trabalhado um bocadinho em todos os fatores, apesar de não sabermos se seremos lista única ou não. E eu espero que não sejamos lista única, porque acho que era importante aparecer mais gente. É sinal que o clube está vivo e que realmente existem outras propostas, outras ideias, porque eu acho que só assim é que o clube irá em frente. Tenho aqui 2 temas, 3 perguntas, mas 2 temas. Um que me passou há bocado, que eu tinha aqui tomado nota, mas passou, e voltando um bocado atrás. O que é que o Pedro Andrade pensa no aspecto esportivo à situação dos jogadores emprestados? Há um exagero, não há um exagero? Quer acabar com isso? Quer continuar? Em que condições é que se continue, caso queira continuar? Armindo, na situação atual o clube não tem outra hipótese a não ser receber alguns jogadores emprestados para atenuar um bocadinho o controle de custos da massa salarial do clube. Neste momento, para se reorganizar, vai ter que optar um bocadinho por isso, apesar de eu concordar que ter emprestados sem nenhuma maior-valia no futuro, acho que não é solução, mas neste momento é praticamente obrigatório, porque o Passos vai ter que se readaptar financeiramente e uma destas questões, não é? vai ser o controle absoluto dos custos da massa salarial dos jogadores. Agora, claro, se eu pudesse escolher, logicamente não queria emprestado, ou queria emprestados com alguma maior-valia no futuro, com uma percentagem de passe, que o Passos conseguisse ficar com uma pequena ou grande percentagem de passe. Mas, neste momento, o Passos não pode exigir muito, não é? O Passos não pode querer tudo e mais alguma coisa. O Passos tem, para se readaptar, para reestruturar, tem que realmente, se calhar, ter alguns emprestados para baixar um bocadinho a massa salarial. Portanto, os emprestados, neste momento, é uma condição quase obrigatória. No futuro, queremos que não seja, como é lógico. Eu deixei para o fim uma pergunta que talvez tenha causado maior polémica. E que gostava de saber a sua opinião. Em Assembleia Geral, os sócios do Passos Ferreira determinaram uma antecipação das eleições para março, com o objetivo de, e foi referido, porque embora não esteja nas Assembleias, embora seja sócio, mas não esteja nas Assembleias, por uma questão de não é permitida a entrada de jornalistas, eu como tenho a dupla função, mas não quero perturbar, mas sei mais ou menos, vou saber claro que lá se passa, com o intuito de uma direção que tome posse numas eleições antecipadas, começar a preparar a época seguinte. Isso é o normal que todos os clubes fazem quando antecipam as eleições. Por aquilo que eu tive conhecimento, há um bocado de desfazamento nesse aspecto em relação à lista de Pedro Andrade. Isto é, o Pedro Andrade, por aquilo que eu já me apercebi, quer tomar posse no final deste mandato, que seria em junho, quando acaba a época desportiva do Passos Ferreira. E esta direção diz que não tem lógica que isso aconteça e que no dia seguinte, ou na semana seguinte, conforme estatutariamente estiver definido, esta direção tem que tomar posse. Embora a SEDUC se mantenha, a administração de SEDUC se mantenha até junho, mas já com a promessa pública do presidente da SEDUC neste momento, do Dr. Paulo Menezes, se demitir para permitir que uma nova direção constitua uma nova administração da SEDUC. Claro. Isto é um ponto importante que as pessoas tenham discutido muito, digamos que nas conversas de café, e que era importante que os sócios soubessem o que é que... Quais são as ideias? Quais são as ideias, exatamente. Muito bem. Ora bem, não é em junho, o mandato da SEDUC desta direção acaba no dia 16 de maio. Portanto, no fim de semana em que acabam as competições, se não formos a um play-off de descida, que eu acho que nem nos nossos pesadelos pensamos numa coisa dessas. Agora, uma coisa,
os sócios votaram na antecipação das eleições. Sem dúvida alguma. Mas os sócios têm que perceber também uma coisa. Esta equipa que está a candidatar ao Futebol Clube Paços de Ferreira nunca irá pedir que esta direção fique nem mais um dia que aquilo que se propôs há 2 anos. Porquê? Porque, primeiro, não tínhamos legitimidade para o fazer, como é lógico. Mas achamos por bem, achamos que só assim é que seríamos responsáveis de um projeto desses, que esta direção acabe o seu mandato. O mandato aquele que foi eleita pelos sócios para o biénio, que acaba em maio e não em junho. Sim. Portanto, Armindo, é bom que os sócios percebam uma coisa. Este projeto desportivo e financeiro é um projeto desportivo e financeiro que foi criado por esta direção. Falta menos de 2 meses para chegarmos a meio de maio, quando acaba o mandato desta direção. Nem esta direção, ou melhor, nem esta equipa se quer candidatar, nem nenhuma que eventualmente apresentará um projeto, irá chegar com milagres, irá chegar com 1 milhão e qualquer coisa de euros, sem receitas, para safar o clube, sem dúvida. Agora, deixa-me ajudar aqui numa coisa. Sim. Mas as regras do jogo foram alteradas pelos sócios. As regras do jogo, o que me está a dizer tem toda a lógica. Sim. Se não houvesse uma alteração das regras do jogo. As Sim. regras do jogo foram alteradas para uma antecipação das eleições. Certo. E quando há uma antecipação das eleições, Sim. o mandato termina no dia das eleições. Para mim. Legalmente, eu tive a oportunidade também de tentar saber um bocadinho legalmente se estava a dizer asneiras ou não. Formalmente, legalmente, o mandato, se antecipa as eleições, o mandato acaba quando as eleições são feitas. Quando há eleito novo presidente, esse presidente toma posse estatutariamente nos dias previstos, conforme mandam os regulamentos. E teve a ver a parte legal. Os nossos estatutos, o que é que dizem em relação a isso? Sabe o que é que dizem? Praticamente nada. Os nossos estatutos, no 21º artigo dos estatutos, diz exatamente que a tomada de posse será em dia a designar. Okay? A tomada de posse será em dia a designar. O que nós vamos fazer é criar uma série de condições para que o nosso projeto para as 2 próximas épocas esportivas funcione. Eu estava a ser irresponsável se conseguisse juntar uma equipa, tomássemos posse no imediato e no dia a seguir juntasse as pessoas todas a uma mesa e dissesse à equipa que precisávamos de 1.200.000 euros para acabar um trabalho e um projeto que não fomos nós que o criamos. Certo? Há aqui uma coisa importante também. Tenho ouvido aí e lido algumas coisas de alguns velhos do Restelo que têm contado só meia parte da história. Porque realmente houve um pedido à mesa de Assembleia Geral para a destituição desta direção. E eu não tenho problemas nenhum em dizer a toda a gente que eu ajudei esse grupo e dei-lhes algumas condições para o fazerem. E fui a favor desse pedido. Agora, temos que perceber aqui uma coisa muito importante, e é o dado que esses velhos do Restelo não apresentam. Que esse pedido foi feito em setembro. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se a direção realmente achava que não tinha condições para acabar o seu mandato, em setembro, se entrasse uma nova direção, tinha praticamente 1 ano para rever a sua estrutura de custos e as despesas e conseguir arranjar um planeamento para cumprir um mandato até ao fim, não é? Ou seja, cumprir o resto da época desportiva. Portanto, é bom perceber que se perceba que esta direção, não quer que a atual direção fique nem mais um dia daquilo que se propôs. Ou seja, dia 16, é o último dia do mandato desta direção da SPTUC, nós não queremos que passe para dia 17. Dia 16, nós tomamos posse. Mas a Assembleia do Clube pode obrigar esta direção a tomar posse na semana seguinte, depois das eleições. Qual é a posição que vai tomar? Porque pode criar-se aqui um vazio, não é? Porque se esta direção legitimamente disser assim, não, foram eleições, eu saio, porque já outro presidente, o mandato termina quando há novas eleições, certo. Vamos supor que diz isso, certo. E o Pedro Andrade diz, não senhora, o projeto era até maio, então tem que cumprir o projeto até maio. Cria-se aqui um vazio de 2 meses, mais ou menos. Menos, sim. 1 mês e meio, 2 meses, com uma direção demitida e com outra que não quer tomar posse. Pronto, este vazio tem que ter uma solução. É claro que a Assembleia vai ficar com a batata quente na mão, claro, não é? Sim, claro. E o Pedro Andrade também, como futuro presidente, também fica com alguma... Armindo, cabe uma forma de tentar resolver o problema. Certo. Cabe aqui ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral
mediar isto da melhor forma. Pois, tem que haver uma mediação. Exatamente. Mediar isto da melhor forma. Na minha opinião, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, se quiser mediar isto da melhor forma e se quiser ser realmente um órgão independente, terá que falar com esta direção e fazê-los perceber que isto é um projeto desportivo e financeiro desta direção, em que, num mês e meio, uma direção nova não consegue resolver os problemas desta direção, porque o projeto desportivo e financeiro não é desta equipa se quer candidatar. Pronto. Eu quero crer também que a atual direção, que está em funções, tem a responsabilidade também de acabar o mandato que foi eleita pelos sócios. Porque o trabalho e o planeamento têm que estar feito, porque faz parte do projeto, que poderia ter continuidade se os sócios não antecipassem eleições. Eu não sei se me estou a fazer entender. Sim. Pronto. Portanto, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral vai ter aqui um papel fundamental. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral vai receber a nossa candidatura e vai ter que decidir se concorda ou não com as condições que não são negociáveis que a nossa equipa irá propor na apresentação da lista. Pois, eu ia ligar para a última pergunta, pegando precisamente nessa premissa. Isto é, então a última Assembleia que permitiu uma antecipação das eleições foi um flop. Temos que considerar que é praticamente nula, pegando nesse conceito. Não vou dizer que ela seja nula. Não concordo e tenho uma explicação com isso. Porque qualquer direção que seja eleita, mas que tome posse só em maio, poderá estar a trabalhar um bocadinho no back-office e a preparar muita coisa que possa ser preparada para um próximo projeto desportivo. Portanto, eu não concordo. Eu acho que as eleições deviam ser antecipadas sempre, mas eu acho que cada direção deve acabar o seu mandato e o seu projeto desportivo e financeiro. E esta direção tem a responsabilidade de o acabar, porque é um projeto financeiro e desportivo criado por esta direção. Podíamos aproveitar aqui esta nossa conversa de hoje, deixando uma porta aberta para que, se calhar, quer esta direção, quer a nova direção, arranjem uma forma da transição ser correta, ser com calma. Ou pode haver uma conversação de forma a arranjarem um meio termo de forma a que as duas partes fiquem licenciadas? Certo. Eu acho que toda a gente quer o melhor para o clube. E nós, esta equipa, tem a responsabilidade, porque isto é um ato de responsabilidade e de coragem da nossa parte, de dizer que nós, para este projeto desportivo e financeiro, não temos solução, porque foi um projeto financeiro e desportivo que não foi criado por nós, mas que temos solução para as duas próximas épocas desportivas. E uma vez que isto tem vindo, creio eu que houve um projeto da atual direção que está em gestão para acabar este mandato, terá certamente as soluções para acabar o seu mandato e nós, de uma forma responsável, iremos fazer a transição para o nosso projeto, que são as duas próximas épocas desportivas. Fica aqui a ideia, espero que se chegue a consensos, porque não havendo consenso, o único prejudicado é o Passos Ferreira, como é lógico, e as pessoas querem resolver tudo da melhor forma. E eu, para terminar, há algum fator que pudesse surgir neste momento, nestes 1 ou 2 dias, que faria o candidato desistir de... Alguma coisa que pudesse surgir que faria que o candidato dissesse, não, nessas condições eu não entro, desisto e retiro a minha candidatura? Não. Alguma coisa que pudesse surgir? Não, Armindo. Ou seja, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral aceitando esta lista, que eu já disse, espero que não seja a única, porque se houver outras listas com projeto, eu apoiarei desde que seja o melhor para o clube. Apoiará? Mas como retira a sua? Não. Apoiarei caso perca. Exatamente. Apoiarei caso seja o melhor projeto para o clube. Claro. É pelo passo sempre. Candidata-se, mas depois... Exatamente. Portanto... De forma... Não, aqui há um fator que pudesse surgir agora inesperados. Não. Então eu tiro a minha candidatura. Não. Sendo o projeto... Sendo aceito para a Assembleia, é para levar até ao fim. É para levar até ao fim, sem sombra de dúvidas. Sempre pautei pela responsabilidade, pelo rigor na minha vida, tanto profissional como pessoal. Portanto, esta candidatura é um ato, eu considero um ato de coragem muito grande de toda esta equipa que se irá candidatar. Portanto, a partir do momento que aceitem que esta direção seja eleita para as duas próximas épocas esportivas, estaremos aqui com total compromisso pelo Passos e sempre pelo Passos, como é lógico. Bem, resta-me agradecer a presença aqui, foi uma conversa muito agradável, quase de 1 hora, mas que ficou aqui bem patenteado as linhas mestras com que esta lista tem para... as linhas mestras que tem para o futuro deste clube, principalmente nos próximos 10 anos, depois, quando chegarmos ao final,
das tais 2 épocas desportivas que o Pedro Andrade faz bem em frisar, e não as 2 épocas desportivas que começam no dia seguinte às eleições. Este é o ponto, digamos, de que há uma clivagem que ainda há entre as duas fações, que penso que irá ter que ser resolvido em consensos, porque é para isso também que os mediadores existem, é para mediar quando as coisas não acabam por não seguir o mesmo caminho, e por isso resta-me agradecer a presença aqui. Obrigado. Gostei muito desta conversa. Se for lista única, iremos ter com certeza muito mais conversas para falar sobre o Passos Ferreira, quer neste espaço, quer noutros. Se não for lista única, felicidades para o projeto, sim, seja seu, seja de qualquer, porque acima de tudo é o Passos Ferreira que interessa, e é o futuro e o sucesso do Passos Ferreira, para que vocês todos trabalham, e eu também, pessoalmente, também trabalho. Claro. Agradeço a sua presença. Obrigado, Armindo. Obrigado pelo convite. E fica aqui mais um podcast do Sistema Tático, hoje bastante interessante, com a presença do Pedro Andrade. Voltaremos oportunamente para um novo podcast.